Muito bem, vamos agora falar um tema bem especial com a doutora Denise Matias sobre cisto de tiroglosso. É um nome que é bem complexo, mas que você vai entender muito a partir de agora. Tudo bom, doutora? Bom dia. Bom dia. Vamos perguntar primeiro, esse cisto, o que causa esse cisto? O que é essa anomalia? Bom, o cisto de tireoglosso, ele leva esse nome por causa da localização. Ele fica na região cervical, assim, bem aqui, nessa parte anterior, e ele é visível como um nódulo, como um caroço. A mãe percebe esse aumento no local e ele é decorrente de algumas células que ficam ali durante a formação da glândula tireoide, durante o processo dela. A glândula é formada ali perto da base da língua e ela desce até se localizar na região cervical, um pouco mais abaixo. Então, em algum ponto, ficam algumas células, esse canalzinho não fecha, e forma-se um cisto através da produção ali das células que ficam e ela mantém uma comunicação com a base da língua. Então, esse caso, doutora, está ligado também à tireoide? Sim, justamente no trajeto, quando a tireoide é formada, ela fica mais próximo da língua. Então, quando ela vai descendo, digamos assim, por onde ela passa, podem ficar algumas células remanescentes e a partir de dado momento, começa-se a produzir secreção e também fica abertinho, comunicando com a língua, com a base da língua. Então, pode descer também saliva para essa localização. Doutora, isso também se detecta no recém-nascido? Como é que funciona essa parte de detectar, portanto, essa anomalia? Então, normalmente as mães observam esse carocinho, né, esse nódulo na região cervical, a partir de 1 ou 2 anos de idade, ou até em crianças maiores. Pode acontecer também antes de 1 ano de idade, que é menos comum. Aí nós vamos fazer os exames para fazer o diagnóstico diferencial, saber se há algum linfonodo, alguma glândula, ou se pode ser o cisto de tireoglosso. Mas é mais comum a partir de 1 ano de idade. Certo, doutora, vamos aqui com as participações dos telespectadores. O Ramon do Centro está perguntando se é possível identificar apenas olhando. Pode isso, doutora? Olha, inicialmente, a mãe ela vai perceber. Agora, o diagnóstico a gente confirma através do exame físico e do exame de imagem, que no caso a gente usa o ultrassom para dar o diagnóstico diferencial. Então, assim, só olhando eu posso suspeitar. Mas o diagnóstico de certeza é com o exame físico e com o exame de imagem. Doutora, o nódulo, ele chega a se movimentar nessa região? Normalmente, durante o exame físico, a gente percebe que o nódulo, ele se movimenta um pouco, mas ele tem uma parte fixa, porque ele tem uma ligação com a base da língua. Então, a gente observa essa diferença. Tem uma curiosidade aqui da Sabrina, doutora, lá do bairro Cambará. Se causa muita dor. Normalmente, ele não causa dor, mas ele pode infeccionar. Quando ele infecciona, fica vermelho, aí fica como um abscesso. Aí sim, a criança ou o adolescente pode sentir dor nessa localização. Doutora, esse problema às vezes passa despercebido, né? E às vezes só detectam na fase adulta. Mas tem uma consequência diante desses anos todos, sem um cuidado necessário? Não, pode ter uma complicação, que é o que eu falei, infeccionar, ficar vermelho, quente, e acontece muitas vezes de perfurar e fazer uma fístula. Mas se não acontece isso, não tem problema. É que geralmente a pessoa vai procurar quando ela percebe esse aumento, porque fica incômodo para a pessoa, para o adolescente ou para o adulto, e até mesmo para a criança. A criança não vai reclamar, mas a mãe vai perceber. E vou até registrar aqui a pergunta da Valéria do São Vicente, que já responde, portanto, esse questionamento da nossa telespectadora. Se caso não for retirado, o que pode acontecer? É como a senhora explicou agora há pouco, né? Isso, o que pode acontecer é de infeccionar, perfurar e ficar uma fístula. Antigamente, gente, era muito comum acontecer que as pessoas quase não procuravam tratamento médico, então era comum, ficava aquele buraquinho no pescoço, vazando saliva. É muito incômodo e é mais difícil de operar, então é melhor operar antes que ocorra uma complicação. Tem medicamento específico para isso, doutora, ou é necessário um procedimento cirúrgico?
Não, no caso do cisto de tireoglosso, a indicação é operar. Assim, às vezes a pessoa não sente incômodo, ele não aumenta de tamanho, mas a indicação é fazer a cirurgia justamente para não ficar esperando ocorrer um episódio de inflamação, infecção e vazar e virar uma fístula, porque a fístula ela é mais complicada para operar. O risco de ressurgir novamente quando a gente opera a fístula é maior do que quando você opera o cisto, que ele não se rompeu ainda, está com a parede íntegra. Certo, doutora? Olha, temos agora o momento do nosso quadro Mito ou Verdade, que a gente vai conferir agora. Está preparada? Vamos lá. Vamos lá, Mito ou Verdade para vocês. Muito bem, vamos agora tirar as dúvidas dos telespectadores, agora o nosso mito ou verdade também, que ele é muito interessante. Doutora, é mito ou verdade que o cisto pode sumir sozinho? Mito. O cisto, ele não some sozinho. Às vezes, ele pode ficar um pouco diminuído de tamanho e a pessoa não perceber, mas desaparecer não. Ele não vai desaparecer sem o tratamento cirúrgico. Ótimo, tá aí para vocês então. Mito ou verdade, doutora Denise, que o cisto pode inflamar? Aí é verdade. O cisto ele pode inflamar. Aliás, essa é uma das complicações que até atrapalham o tratamento cirúrgico, mas sim, ele pode inflamar e infeccionar. Pronto, agora a nossa última dúvida aqui do mito ou verdade. O cisto pode nascer em outro lugar além da linha do pescoço, doutora? Espera aí. É mito. Porque, assim, o cisto, ele fica nessa região cervical mais anterior. Poucas vezes ele pode desviar um pouquinho para a direita ou para a esquerda. Mas se ele aparecer em outro lugar, não é o cisto de tireoglosso. Pode ser cisto branquial ou outra coisa. Pronto. Antes de encerrar aqui o bate-papo sobre o cisto de tireoglosso, é importante explicar que há saída, tem cura, tem tratamento, né, doutora? Isso, tem tratamento, é uma cirurgia delicada, né? Não é, o cisto, apesar de ele ser aparentemente superficial, a cirurgia a gente tem que adentrar bem na região cervical, mas assim, tem tratamento e a criança pode ficar bem, o adolescente, após o tratamento cirúrgico. Certo. Doutora, obrigada mais uma vez por abrir seu espaço aqui conosco para fazermos essas entrevistas que são muito esclarecedoras. Até a próxima e quem quiser pode seguir a rede social da doutora Denise, que está lá sempre outras informações também, né? É isso aí, gente. Fiquem à vontade para tirarem as dúvidas. Pronto. Tchau, tchau, doutora. Até a próxima. E nós duas vamos encerrando aqui o Doutor Me Consulta, mas agradecendo demais o seu carinho e sua audiência. Tchau, tchau.